Quero New Zealand, quero Brasil, quero mundo. Quem casa e quem imigra quer trabalho, quer condições melhores de vida. Pois é, aqui na Nova Zelândia, por exemplo, depois que passou a pandemia, estamos com sobra de trabalho, vagas, oportunidades. Mas a gente não consegue tão facilmente assim entrar nessas vagas, não, viu? Tem que ter uns paranauezinhos aí, uns tricks para conseguir essas vagas. E hoje eu não vou falar dessas vagas e como que se consegue. Na verdade, eu quero falar das questões de trabalho, de segurança do trabalho. Sabe por quê? A minha convidada de hoje apareceu na notícia recentemente de uma coisa que aconteceu com ela e não foi muito agradável. Eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube, o link da matéria de onde ela apareceu. Não aparece com o nome dela, mas pelo relato que ela vai contar para a gente, você vai saber que é ela. Mas e você? De que lugar do mundo você está me assistindo ou ouvindo? Será que você está aqui na Nova Zelândia? Será que você está no Brasil? Você tem alguma experiência boa ou ruim em relação ao trabalho? Tá complicado aí para você ou tá fácil? Eu quero saber, me conta, mas espera. Antes disso, se inscreve no meu canal, como sempre que eu peço. Aquele carinho é muito importante, e seja uma joinha, ou seja, um polegar para baixo, até se você não gostou do tema que a gente está tratando. Mas toda a sua atenção me ajuda também para subir no algoritmo e, quem sabe, atrair mais pessoas que possam se interessar por esse assunto. E se você quiser também, por favor, deixar mais sugestões de temas, não esquece, aqui também no comentário. Mas agora sim, sem mais enrolação, vamos chamar a nossa convidada de hoje? Então, Cris Alves, boa noite, muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil e bem-vinda. Muito obrigado, Maia. Tudo bem? Tudo, dia longo de trabalho também? Graças a Deus, mais um dia. Finalzinho da semana tá chegando. Sábado e domingo eu não trabalho. Ah, que bom então, né? Porque a vida não tá fácil, né? Não, tá tudo lá em cima, né? Pois é. Você veio lá de Novo Hamburgo, é isso? Isso, vim de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Hum, faz muito tempo que você chegou aqui na Nova Zelândia? Agora em janeiro fez 4 anos que a gente tá aqui. Ah, tá. É um marromeno, né? Não é tão novinho, mas também já não é tanto tempo, né? Então, já deu para passar os perrengues possíveis de imigrante. Opa, nem me fale. Você chegou a estudar enfermagem lá em Novo Hamburgo mesmo ou foi em outro lugar? Eu fiz o técnico de enfermagem lá na minha cidade mesmo, Novo Hamburgo. Hum, e era uma paixão assim por pessoas ou por que que você escolheu essa profissão? É uma paixão, né? Assim, quando tu escolhe a tua profissão, assim, né? Eu fiz magistério por 2 anos, porque meus pais queriam que fosse professora, né? Mas depois eu engravidei com 17, e aí eu estava no meu estágio, no meu pré-estágio, né? Eu vi que não era aquilo que eu gostava. E aí, depois, com o desenrolar do tempo, assim, eu tenho uma prima que é enfermeira, né? E aquele cheiro de hospital, assim, eu sempre gostei muito. Então, isso foi só aflorando. E aí, depois que a minha filha estava um pouquinho maior, eu fui estudar e fazer o técnico em enfermagem. Ah, tá. Ah, então a filha já está adolescente, já acabou high school? Não, ainda está no high school. A minha filha tem 23 anos, está no Brasil. Ah, não veio É uma mulher. contigo? Ah, Ela veio antes de nós. Ela chegou aqui em setembro, né? Ela veio com os 18 anos dela, fez isso no início de setembro e veio para cá. E aí, logo depois quando abriu as fronteiras ali, né, da função da pandemia, ela voltou para o Brasil para visitar e tal, e ela tinha uns outros planos, e aí ela acabou ficando. Então, a ideia inicial é que ela volte esse ano para cá novamente, né? ah. Mas aí E ela aí, voltou para estudar também ou ela já concluiu os estudos aqui? não, aqui ela fez até o level 4, né? Ela já veio com o segundo grau lá no Brasil concluídos, né? Ela fez magistério, ela concluiu o magistério, então ela é professora. Mas aqui ela não, ela só fez até o level 4. Hum. Então ela está lá trabalhando, está lecionando? Não, agora ela tá no ramo de estética. Ela faz unha, faz cílios, sobrancelha. E aí a ideia é que ela venha esse ano para ela fazer a faculdade aqui, né, de estética. Ah, olha só, as voltas que a vida dá, né? Ela é muito vaidosa, ela é muito bonita, né, assim, uma menina linda. E ela gosta muito desse ramo de estética, assim, então.
Vamos ver. E aí eu tenho o Gustavo, que tá em casa, que fez 17 essa semana passada. Nossa, e eu vendo as fotos lá que você posta, vendo só o nenenzinho, eu pensei, ah, é novinho o neném. Não, deve ser os afilhados, sobrinhos, que tem bastante. Ah, entendi. Ô, É. Cris, e o que Hum. que te fez sair do Brasil? Você chegou aí para algum outro país antes ou foi direto Nova Não, Zelândia? direto para cá. A gente tem a nossa. Eu e meus filhos, né? E a parte do lado materno, a gente tem alguns da família temos a cidadania de Luxemburgo, né? Que a gente conseguiu e tal, porque eles abriram prazo, né? E aí a gente fez e a gente ganhou. Mas a questão de eu vir para Nova Zelândia é que a minha irmã mora aqui há 16 anos. Então, há 16 anos, Nova Zelândia tá na família, assim, né? E a gente sabe, assim, né, dos perrengues que tem imigrante e tal. A minha irmã trabalhou bastante aqui, né? Passou os dela. E aí ela sempre falava, quando ela ia para o Brasil, daqui, assim, né? E eu sempre tinha muita vontade de sair do Brasil. Porque para mim é a questão da violência, né? A segurança que a gente não tem, assim, no nosso país, né? Acho que quando tu perde a vida por causa de um telefone, não é muito banal isso, né? Teu filho não poder ficar na parada de ônibus por causa de um telefone, né? Essas questões de segurança é uma coisa que me incomodava muito. Então, toda vez que ela ia para o Brasil visitar, vinha mais a vontade de vir para Nova Zelândia, vir para Nova Zelândia. E aí, em 2019, em janeiro, ela foi levar meu sobrinho para a gente conhecer, né? Que ela tem 2 filhos. E aí ela tocou no assunto de novo, vai, vamos para Nova Zelândia, tem trabalho lá, vocês conseguem, nananã. E aí, depois que ela veio embora, eu falei, meu marido, acho que é o nosso momento, acho que a gente tem que abraçar a oportunidade e ir, né? Porque ela falou, ah, eu ajudo vocês, eu vou dar o suporte que eu posso, né? Toda aquela questão quando a gente tem alguém aqui, né? Que é bom a gente chegar e ter onde ficar, né? E aí a gente encaminhou o visto de lá para cá, né? Porque eu tinha medo de vir como estudante, né? Porque a gente já tinha nossa casa, a gente já tinha, eu já trabalhava, já tinha minha profissão, o meu marido também, o Fábio, também é a profissão dele. Então, largar tudo e vir assim, aventurar, eu não, essa coragem eu não tinha, eu queria vir, mas não para aventurar. E aí a gente aplicou o visto de chefe, né? Do meu marido, e aí saiu em novembro, e a gente desembarcou aqui em janeiro de 2020. Ah, é ele que tem a pizzaria, não é? Ele trabalha na pizzaria, mas não é dele. Ah, tá, tá, tá. É do Gui, né, e do Wabi. E você veio com que tipo de visto? Se ele veio como chefe? Eu vim como partner, né, porque a gente é casado. Aí eu Ah, vim, meu visto livre. entendi. E o dele é o Employer Accredited, blá, 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 né? É, essas coisas aí todas. E aí o Gustavo veio como estudante por ser de menor, né? Só que o visto dele era estudante sem permissão de trabalho, né? Porque ele veio com 12. Então, obviamente, ele não podia trabalhar, né? Então, depois que saiu a residência, o ano passado, daí agora ele já pode trabalhar. Ah, parabéns. É, Obrigada. muita gente não sabe, inclusive, né, que os filhos, quando vêm nesses pacotes de visto de família, né, não pode trabalhar, mesmo estando no high school, né, que é diferente de quem é residente. Tem algumas exceções, e observações que a gente tem que cuidar, né, para não fazer errado, né? Exato, não infringir a lei. Cris, e quando você chegou aqui, você já estava suave na nave com o inglês, o idioma? Até hoje eu não estou suave na nave. É o projeto 2023, é ir para a escola, né? Porque por mais que o Fábio tinha o visto, né? Ele então tinha que trabalhar e aquela questão a gente fica preso ao empregador, né? Aquela questão toda de horas. Eu fui trabalhar, então tudo que aparecia eu pegava, todas as horas que eu podia eu pegava. Então eu sempre estava na linha de frente, assim, né? Para compensar, porque às vezes tinha semana que ele não tinha tantas horas, e então eu tinha que compensar, né? Quando a gente chegou aqui, o salário era 17,70, né? Então era mais puxado ainda, né? Então eu cheguei e 2 semanas depois eu estava trabalhando numa empresa de cleaner. E aí eu trabalhei nessa empresa por 9 meses, né? Depois eu saí. Mas o inglês ainda é o perrengue do dia a dia. Mas como é que você fez com a entrevista, etc., ou era empresa de brasileiro? Empresa brasileira.
Ah, por isso. É, aí facilita, né? Bastante. Uhum. É. Mas você se aceitou bem nesse meio? Porque afinal de contas você vem com uma formação superior, etc. E foi para limpeza. Muitos de nós, assim, é um pouco difícil, né? Que infelizmente no Brasil a gente tem esse preconceito de que é uma profissão menos valorizada, etc. Sendo que aqui na Nova Zelândia, um cleaner muitas vezes ganha mais que muita gente, muita profissão formada de curso superior, né? Verdade. Eu não tive problema de me achar nisso, porque eu também gosto de limpar, né? Então, até hoje eu limpo e a gente tem o serviço de casa para fazer, então eu gosto bastante, assim. E eu me senti muito tranquila fazendo o que eu estava fazendo, porque eu vim sabendo que eu também teria que descer do salto, digamos, né? Que eu teria que me submeter a coisas que no meu país eu não precisaria. Mas o cleaner não é um problema, nunca foi assim, eu acho. Então, eu fui de boa fazer Hum. isso. Mas e validar seu diploma aqui, você já pensou em fazer isso? Ou o idioma realmente é o problema? O idioma é o problema, né? Porque não assim no cuidado diretamente com o paciente, né? Algum paciente assim com alguma demência, né? Um idoso, assim, até eu consigo me virar. Mas a questão de evoluir, né? Fazer uma evolução médica, fazer uma evolução para a própria ficha do paciente, assim, eu não me sinto confortável, né? Então é a minha barreira pessoal, assim, que eu vou ter que trabalhar isso, assim. Então, por isso que eu quero ir para a escola, né, e aprender para fazer, para poder pular, assim. Posso trabalhar em laboratório também, coletar, né? Toda vez que eu preciso ir coletar, ou toda vez que eu preciso fazer alguma coisa aqui, que eles perguntam o que que eu fazia, o que que eu era no Brasil, eu falo, e eles sempre falam: "Vem trabalhar com nós, vem trabalhar com nós". Aí a gente sempre fala, né? Mais um pouco, mais um pouco. Mas vai chegar meu momento de voltar para minha paixão. Mas acho que flebotomista também tem um curso, né, que você tem que fazer. Aí eu não sei É, quais são. o próprio laboratório dá o curso, né, de coleta. Assim, para a gente no Brasil, a gente tem um curso de coletador e os técnicos e a enfermagem são aptos, né? Hoje, que até onde eu sei no Brasil, o técnico de enfermagem ele não pode coletar sangue arterial, né? Então, mas coleta sanguínea, coleta de material secreções, assim, né? Algumas coisas assim que tem alguns laboratórios a gente pode coletar, mas questão arterial é o enfermeiro e médico, né? E trabalhando na limpeza, você limpava áreas residenciais ou eram comerciais? Quando eu trabalhava nessa companhia era só residenciais, eram só casas. Hum, faz muita diferença uma limpeza de uma casa, porque tem muita gente que critica, né, falando assim, ah, eu vou contratar uma faxineira brasileira porque essa faxina que o povo faz aqui não presta. Eu acho muito diferente, né? Assim, a começar pelo o mop, né? O mop foi meu maior problema no início, porque a gente é acostumada a passar pano de joelho, né? Nossa, desde sempre, a minha mãe tá aqui agora passeando, ela fica chocada quando ela vê o mop. Então, aprender a lidar com o mop, eu já tive vários mops, né? Até me adaptar ao melhor que eu acho e ficar trocando de pano, porque eu acho muito anti-higiênico, né? Mas a questão é o mop, assim. E realmente, eu acho que o brasileiro, a brasileira, assim, ela sabe limpar a casa, né? Toda mulher brasileira, é muito raro achar uma brasileira que ela pode não gostar, mas ela sabe fazer. Mas, então, ela sabe fazer. Então, quando ela vai fazer sempre o melhor. E aí é isso que a gente se destaca na questão das limpezas. Eu tenho um certo pavor, assim, eu sou bem chata, né? Hoje eu estou trabalhando novamente com cleaner, mas com as minhas casas, né? As minhas clientes. Então, assim, meu olho é 360. Às vezes eu tô saindo e já vejo uma coisa, eu tenho que voltar e detalhes, né, de arrumar cama, de armário, essas questões a maioria não faz, né? E aí, como são as minhas casas que eu cuido, eu gosto de ter. Eu sempre falo que essas casas são a extensão da minha casa. Então, eu sempre faço a mais
do que normalmente elas pagam, né? Porque não é só essa questão, né? Meu olho fica girando como se fosse a minha casa mesmo, assim. Uhum. Cris, e aí você estava trabalhando na área de limpeza e você mudou de área. Sim. Aí eu tinha poucas horas, né, semanais nessa limpeza, nessa companhia, que dava em torno de 30 horas semanais. E aí eu sempre pedia mais, né? Ah, me dá mais horas, me dá final de semana. Mas os donos, eles eram adventistas, né? Então, aos sábados eles não trabalhavam. E aí, aos domingos, eu queria folga para ficar com meu filho, né? Então, eu estava disposta a trabalhar no sábado, mas em questão da religião deles, eles não trabalhavam. Então, ficou naquela função, assim. E aí, o meu tio já trabalhava nessa padaria que eu fui trabalhar, que é uma padaria gluten-free, e eu mandei uma mensagem, porque eu sabia que os donos gostam, né, de brasileiros, já, muitos brasileiros já trabalharam nessa padaria, e eu mandei uma mensagem, ela falou, vem aqui, vamos conversar. E aí eu fui, né? Pedi para uma outra amiga minha ir comigo para a questão, né, do inglês, e ela foi, e aí eu comecei a trabalhar nessa padaria, sem entender nada que eles falavam, nem quando ele falava para mim, back pro forno, eu ficava procurando, back, o que que é back, meu santo, né? E aprendi tudo, assim, eles foram bem pacienciosos para me ensinar toda a rotina da padaria, né? E eu aprendi. Hum. Bom, padaria tem que acordar muito cedo, né? Pelo menos a imagem que a gente tem no Brasil, certo? É, o meu turno começava às 5 da manhã. Mas a padaria ela é 24 horas, né? Então tinha várias pessoas entrando em vários turnos, né? O meu tio começava às vezes às 2 da tarde e às vezes começava às 10 da noite. Então sempre tinha. O meu turno começava às 5, era o momento que o outro turno largava, né? Porque daí o turno da noite forneava os pães e nós forneava uma parte dos pães e mais a pizza. Eles Pizza? faziam aquelas pizzas à base, sabe? Que a gente que tem no mercado, sem passar o molho em casa. E eles fornecem para restaurantes, para hotéis, né? Para vários lugares, assim. Hum. Porque como é uma questão gluten-free, é muito difícil um restaurante ele produzir, né? Essas questões, porque ele precisa de um maquinário só para isso, uma estrutura só para isso, para não contaminar a massa, né? Então, normalmente, os restaurantes compram já a base da pizza. Então, quando tu vai comer num restaurante e tu pede uma pizza gluten-free, provavelmente ela é terceirizada, né? Não é feita no restaurante, Então era toda a produção gluten-free. toda a produção. Tinha o pão, né? Pão, pizza, pizza integral. Tinha aqueles... ai, não sei como é que tem a sementinha dentro. É a rota alguma coisa. Não lembro agora o nome. Essas sementinhas, daí faziam pai também. Então, eles foram enxugando, né, a linha de produção deles, assim, foram concentrando no que mais vendia. Mas já fizeram várias coisas, já fizeram... Tinha farinha, né, a farinha do pão, quando o pão ele não era o suficiente vendido, ele era triturado e era feita a farinha de rosca, né, que a gente chama, farinha de pão, para poder empanar as coisas também, né, gluten free. Hum, Então, várias coisas feitas lá dentro. que delícia. Apesar de que eu tenho, pelo menos o que eu vejo nos mercados, assim, tudo que é gluten-free, o pão é muito duro, Nossa, é complicado. É complicado. Eu acabava comendo lá o rolls, né? Que é o pão bengala grande, porque ele saía do forno. Então, o meu horário do break era o horário que ele estava saindo. Então, ele estava quente. Então, eu cortava, botava manteiga dentro. Então, ele era bom. Mas não é um produto gostoso, assim, de comer, né? Como a gente está acostumado a comer nosso pão francês, né? Aquela questão toda. A massa de pizza, ela é muito boa. Ela é mais altinha, assim, mais fofinha, sabe? Não é fininha. Mas o pão, realmente, ele é só precisando comer mesmo, porque não tem gosto muito bom. E agora que você não trabalha mais lá, pode falar mesmo, né? Eu quero que eles vendam bastante, mas não é gostoso fazer o quê, né? Prefiro um pão francês, um pão de milho, um pão de aipim, então é uma coisa bem diferente. Mas o pão francês daqui não é igual.
Não Também. adianta que não fique igual. Mesmo É, sem ser o com glúten, não fica igual. não. A gente tem que fazer de conta que é, né? Morar fora é isso também. E Cris, nessa coisa toda de aprender a fazer novas tarefas, mesmo sem entender o idioma, etc., você acredita que esse tenha sido, de repente, o motivo para ter acontecido o que aconteceu aquele dia? Conta pra gente, aliás, o que aconteceu. Pois então. Ah, acho que sim, né? Porque quando a gente não entende, assim, de repente até um treinamento, né? Quando a gente não entende, pode ter sido dado, que eu acredito que não, né? Porque isso foi levado adiante, né? Que não teve treinamento. Essa semana, quando eu postei para ti, né, a reportagem que saiu, né, no noticiário, outra menina falou que trabalhou lá e que eles não se preocupavam também com a questão de treinamento. Então, eu comecei a trabalhar lá em setembro e fez 1 ano e meio praticamente, em setembro. E daí, em maio, depois de 1 ano, o meu marido sofreu um acidente, caiu de bicicleta, né? Aqui pertinho de casa. Ele saiu do restaurante que ele trabalhava, foi fazer o passeio dele com o meu filho, com o chefe dele. 3 meninos fecharam a ciclovia e ele estava rápido, né? Não viu porque era uma curva, bateu no menino e voou. Caiu no asfalto, rachou o capacete, fraturou a clavícula. Ele tem a platina e 6 parafusos na clavícula dele. Enfim, fez cirurgia, estava em casa, então eu tinha que acordar mais cedo para atender ele, né? Para deixar comida para ele pronta, porque ele não podia mobilizar nada, né? Ele tinha bastante dor. Então eu acordava mais cedo, fazia essas questões para ele. Isso foi em maio. Em junho, um dia antes do acontecido, o meu chefe mandou uma mensagem para mim. Meu chefe tinha 21 aninhos, era mais novo que a minha filha, falando para mim que eu estava chegando atrasada. Só que a máquina que me fornecia a massa para mim trabalhar na máquina, o padeiro em si, ele chegava às 5 comigo, então até ele fazer a massa, até ele liberar para minha máquina, era já quase 5h30. Então eu tinha que ficar por lá limpando, fazendo serviço que não era meu. Basicamente isso, né? Então, com a função do Fábio, eu realmente cheguei atrasada, sim. Acho que uns 10 minutos, uma coisa assim. E aí ele me mandou mensagem, que era para mim observar que eu tinha chegado atrasada. E aí eu respondi para ele educadamente, assim, né? Poxa, eu tô passando por um momento meio crítico, o Fábio sofreu um acidente, né? A gente está se adaptando, já faz um mês, mas eu ainda preciso, né, atender ele dentro de casa, essa questão toda. Então, no meus break, eu vinha para casa também para ver se ele precisava de alguma coisa, né? E até para no banheiro, tomar banho era uma função, etc. E aí, no dia depois que ele me mandou essa mensagem, eu fui trabalhar normal, 5 horas, cheguei pontualmente, 5 horas, né? Um pouquinho antes, né? Porque é pra gente botar o sapato, o avental, a touca, aquela função. E tava trabalhando na minha máquina, que é uma máquina que era uma batedeira gigante, que ela caía a massa e ela passava num cilindro e cortava o pão de 500 gramas, né? E caía na balança. E eu já tinha feito, eu acho que uns 2, 3 carrinhos, né? Que vai para dentro do Prove, que é o local quente que faz esse pão crescer para ser assado. Então, tudo tem tempo, né? Tudo cronometrado, assim. Eu tava lá muito bem, trabalhando normal. Daqui a pouco, o pão, o último, caiu e não deu as 400, não deu as 500 gramas. O que que eu fiz? Na hora, no automático, né, de fazer aquilo, eu baixei minha mão, dei o stop na máquina e botei a minha mão para pegar as 50 gramas que faltavam, né, que tinha caído. Só que a máquina tinha um delay e eu não sabia desse delay. Para mim, stop é stop, né? É a mesma coisa que vá machucar a pessoa. Quando eu dei o stop, eu fui mais rápido. Quando eu fiz isso aqui na máquina, que eu puxei, a guilhotina veio e pã, decepou meu dedo. Daí, né, aquele pavor, assim, de eu só escutar a máquina, o barulho da máquina. Eu sabia que ela tinha pego alguma coisa, mas é que, como a guilhotina é muito rápido, né? Então, dor realmente eu não tive. Então, ela cortou, eu logo olhei e vi a ponta do meu dedo, né? Assim, sabe quando cortam um pedaço de osso da carne, assim, que fica assim, tava.
Aí eu já corri pra pia, mas não me lembrei que eu tinha um pedaço de dedo que eu tinha que buscar de volta, né? Obviamente. Eu tava, na minha ideia, meu dedo tava dentro da minha luva. Claro que não, tava lá, grudado na massa do pão. Peguei rápido, uma toalha, meu chefe vinha vindo, porque eu comecei a falar help, help, né? Ele veio, me deu a toalha, eu já corri para a cozinha, né? Até em questão da minha formação, eu sabia que eu tinha que botar a minha mão no gelo. Fiz uma cama de gelo na minha toalha, coloquei minha mão ali, e aí o pessoal, a padaria já parou, né? Eu acho que a gente estava de uns 6, 7 funcionários, o pessoal todo já veio, aquele pavor. Eu tinha recém ganho o telefone do meu marido, então ele era Face, né? E eu não conseguia atinar a desbloquear meu telefone para ligar para ele. Eu estava com o carro, ele não podia dirigir. Eu lembro que eu liguei para ele e falei: vem para a padaria que eu amputei o meu dedo. E aí, e desliguei o telefone. E ele atacado em casa, né? Acordou meu filho. Como eu vou para a padaria? Né? Eu falei, ele disse que eu falei, pega o trem, porque a gente mora a 2 estações da padaria, né? Então, teoricamente, é perto de carro, dá 10 minutos, né? E aí, ah, ele ele ficou nervoso e tal, né? Que não sabia o que estava acontecendo. Ele ligou para o nosso compadre, que a gente tem aqui, o Johnny, que mora perto da nossa casa. O Johnny veio pegar ele e levou até a padaria. Chegou lá e eu já não estava mais lá, porque o meu colega indiano me levou para a padaria. E nesse meio tempo eu liguei para minha irmã, só que a minha irmã, ela nunca atende telefone, a gente fala que não adianta ligar para ela, que ela não atende. Ainda mais às 5h30 da manhã, né? Aí eu liguei para o meu cunhado e falei, vamos pro Aitacre porque eu amputei meu dedo. E daí já o furdunço da família já estava tomado, né? Daquele correrio. Meu marido foi na padaria, começou a questionar lá o que tinha acontecido, ninguém sabia. Eu já estava no Aitacre, daqui a pouco chega um dos meus chefes, né? Não sendo os donos, né? Os donos foram avisados, mas o pessoal ali. Esse meu chefe chegou com um balde desse tamanho, assim, que a gente tinha de, sei lá, de 5 litros, cheio de gelo com meu dedinho lá dentro, assim, meu dedinho desse tamanho. E aí, eu sei que eu olhei, tava todo mundo da padaria, tava nos pés da minha cama, assim. E eu, muito nervosa, uma, porque eu não sabia o que ia acontecer, não conseguia olhar para minha mão, né? Não conseguia entender o que eles estavam falando. Até aí a minha irmã chegou, quando a minha irmã chegou, ela foi perto de mim, ela dizia, calma, vai estar tudo certo, fica calma. Só que não adiantava falar, né? Porque era muitos sentimentos envolvidos ali. Aí quando o meu marido chegou, eu comecei a chorar. Daí caiu assim. Eu pensei, agora eu tô salva, sabe? Tô segura. Eu sei o que vai acontecer. Apesar de eu saber que quem ia desenrolar tudo isso ali era a minha irmã, que é a que faz os nossos SOS de tudo, assim, né? Ela que vai atrás, ela que procura, ela que resolve. Mas quando eu vi ele, né, eu me acalmei e comecei a chorar muito. E aí, eu chorava de raiva de mim, né? Não assim não sei se pelo acontecido, mas de mim, que eu pensava assim, meu Deus, como é que eu, uma pessoa que trabalhava sempre com segurança, né? Porque a gente trabalha atendendo o paciente com segurança, com luva, com máscara, tu não vai poder socorrer alguém na rua se tu não tiver com esses equipamentos, ou tu não souber o que tu vai fazer, né? Tu não vai te atirar na frente de um carro para salvar outra pessoa. Sempre essa questão de segurança está na nossa frente, sempre é muito batido nessa tecla, né? E eu pensava, como é que eu deixei isso acontecer comigo? A minha raiva era isso, assim, como eu deixei isso acontecer comigo, assim, questão de segundos. Enfim, fizeram lá, o médico olhou e tal, falou que não tinha o que fazer ali, porque o Aitacre não tinha traumato de plantão, que eu teria que ir lá para o hospital em Midomor. Lá fui eu de ambulância para o Midomor. Aí dentro da ambulância, minha irmã foi comigo. O meu marido não podia dirigir, né? Por causa da clavícula. Mas ele teve que dirigir até lá. Foi ele e meu filho foi junto, então ele teve que ir dirigindo. E a minha irmã foi comigo na ambulância, porque tinha que alguém responsável comigo. A minha irmã foi. Aí dentro da ambulância ela ligou para minha mãe. Aí assim, isso já era às 7 da manhã. Às 7 da manhã, no trânsito de Auckland ao Middlemore, parece que tu tá indo até Capihenga, né? Lá na ponta. Uma tranqueira, assim, que eu não chegava nunca, 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 nunca. Olha, foi o trajeto mais longo que eu vivi da Nova Zelândia, foi esse que deduz eu o quê? 40 minutos?
de trânsito normal, né? Coisa assim. A gente foi, a minha irmã chegou lá comigo com a médica fizeram raio-x, tudo. A médica me chamou de volta e falou: olha, a gente pode reimplantar teu dedo, mas não vai ser hoje, porque a gente não tem anestesista de plantão e nem bloco, né? Porque aqui as coisas acontecem um pouco mais lento do que a gente é acostumado. Então, isso foi numa sexta-feira. Ela disse: provavelmente na segunda ou na terça, tu volta pra gente reimplantar teu dedo. Aí eu ia ficar com o meu balde lá com o meu dedo dentro, né? Pensa, que lindo. Eu passeando no final de semana com o balde e o meu dedo dentro. Aí a minha irmã falava pra mim: tu vai colocar, né? Tu vai colocar teu dedo, tu vai colocar. E aí eu falei pra ela: não, não vou colocar. Não vou colocar, porque eu sabia que o dedo é uma parte não muito vascularizada, né? Então, por isso que a ponta dos nossos dedos normalmente é a que entra em necrose no gelo, é as que tá mais frio, né? Quando a gente tá com frio, a ponta dos dedos. E aí eu já sabia de toda a encrenca de fazer um implante de dedo novamente, né? E eu falei: não, não vou colocar. Não vou colocar, eu posso pegar uma osteomielite, eu tô num país que eu não conheço essa parte da saúde, então eu não vou colocar. E ela falava: não, tu vai colocar, não vai colocar. Eu disse: eu não vou colocar. Porque se eu pegar uma osteomielite, que é uma bactéria, né, que dá no osso, eu disse: eu posso perder o meu dedo, o resto do meu dedo, eu posso perder a minha mão. Eu não sei onde essa infecção pode parar, porque ela vai para a corrente sanguínea. Eu disse: aí, em função de uma ponta do dedo, que eu vou sobreviver sem ela, eu posso me arriscar muito mais. E aí eu decidi que eu não ia fazer o implante, que eu não ia colocar. E aí repassei para ela e ela falou para a médica. Aí a médica falou que foi uma atitude muito sensata, que era o que ela ia me sugerir também não colocar, por todos aqueles riscos que eu também tinha passado para minha irmã, e minha irmã falou para a médica, né? E ela falou que era o melhor a fazer, que normalmente aqui não se coloca, né? Não se faz o reimplante dessas pequenas coisas, digamos, né? E aí eu fui esperar, então, para ir para o bloco com anestesia local para fazer o fechamento desse dedo, né? E aí ela falou para mim que ia ser anestesia local, né? Porque se fosse geral eu teria que esperar um anestesista e um bloco ser liberado e que ela não tinha prazo para isso. E daí eu falei para ela: tu tem certeza que eu não vou sentir nenhuma dor? Daí ela falou: não, não vai sentir nenhuma dor. Daí eu ainda brinquei com ela: tem certeza? Daí ela falou: tenho certeza, não vai sentir nada de dor. E realmente, eu não senti nada de dor, assim. A enfermeira que me pegou no corredor do hospital, até a hora que ela me devolveu para o meu filho, né? Porque meu marido tem uma outra parte da história. Foi um atendimento muito bom, assim. A médica foi muito boa, né? Os médicos lá dentro foram excelentes, assim. Eu fiquei acordada, eu escutava o barulho deles quebrando o resto do meu osso. Todos esses detalhezinhos, assim, que aconteceu no bloco, ela perguntava o tempo inteiro se eu estava bem, né? Porque eu tava bem, mas eu tava em um pouco de choque, né? Eu não sabia o que ia acontecer, eu nunca tinha me lesionado dessa forma, né? E já tinha visto outras questões do tal, mas quando é com a gente é completamente diferente, né? Você falou que não sentiu nada, mas assim, deve ter sido estranha a impressão, não é? Não sei, depois, quando tudo acabou, descreve para mim. Quando ele tava cortando, né, que ele falou pra mim que eu fiquei, na verdade, o corte foi bem acima da unha, assim, ó, bem aqui em cima, né? Foi bem a pontinha. Só que para fazer o acabamento, ele teria que cortar um pedaço do osso e o tendão para fazer esse acabamento assim, ó, que é muito estranho, né? Mas para fazer. Então foi cortado o dedo exatamente nessa linha aqui, Numa das falanges, né? das falanges. E aí, quando ele estava cortando o osso, era igual quando a gente corta uma unha muito dura, sabe? Que dá aquele clac. Esse foi o barulho que eu lembro, assim. Que aí ele estava descrevendo tudo que ele estava fazendo, né? Ele é a outra médica, que era o anestesista e a médica, e uma circulante e uma enfermeira que ficava comigo. Então, quando ele deu esse barulho, eu imaginei, né? Ele falou: cortei o osso. E aí eu pensei: agora não tem mais o que fazer, né? Agora já foi. E aí, então, eles cortaram, e aí ele abriu, né? Deu essa espaçada para poder puxar a pele e fazer esse contorno aqui. E aí fazer a sutura certinho, né?
Obviamente que agora já fazem quase 2 anos, né? Eu tenho uma boa cicatrização, isso eu já sabia, né? Por outros procedimentos. Então, eu sabia que eu não ia ter problema com isso, assim. Então, ficou perfeito, assim, desde o primeiro momento que foi feito, assim. Eu saí de lá com uma proteção, né? Que é... Eles fizeram, tipo, uma casinha, assim, dura para mim não bater, né? Porque ele é um dedo extremamente sensível até hoje, né? A pele dele é mais fina, ele é mais gelado que os outros, a sensibilidade dele não é como os outros. E a Físio falou que em 2 anos eu teria um resultado final dele. Então, hoje eu já sei praticamente, vai fazer 2 em junho, como ele vai ficar. E se eu bato nele, né, eu sinto muita dor. Ele é um dedo que ele me bateu, assim, ele me tira do plumo, assim. Temperaturas, né, eu tenho que cuidar muito com questão de água quente, né, porque ele logo é o primeiro a se queimar, porque eu não tenho a sensibilidade. Então, se eu chegar e botar ele primeiro, certamente eu vou tirar a pele dele, né? Então, a, a questão quando eu uso água quente, assim, que eu estava lavando uma época louça no restaurante, a luva que eu tenho que usar não é uma luva de látex normal. Eu posso lavar louça, obviamente, mas eu tenho que usar a luva que os bombeiros usam aqui. No entanto, que até hoje eu tenho luvas que eu consegui dos bombeiros, né? Que é um látex extremamente grosso, não tem para vender na Gilmores da vida, nessas lojas que vendem essas coisas. É as luvas dos bombeiros, assim. Então, ela é bem mais grossa. Então, eu uso normalmente na mão, nessa aqui, né? E a outra eu posso usar normal, mas aqui não posso usar qualquer luva, tem que ser uma luva específica, assim. Então ficou um dedinho delicadinho. Como é que faz quando, se eles têm que colher digital, por exemplo? Aí você não tem mais digital nesse dedo, né? Não. Quando eu fui para o Brasil ano passado, que eu fui renovar minha carteira de motorista lá, eles colocam, né, que eu não tenho mais a digital no dedo, tal e tal e tal, descrevem assim, e aí reportam para, acho que fica no banco de dados, né, que eu não tenho mais essa digital, assim. Então tá lá, 9 digitais. E aí você estava falando que aconteceu mais alguma outra coisa com seu marido, não era? Naquele mesmo dia do acidente? Foi um ano de provação mesmo, assim, né? Por dizer, quer vir para Nova Zelândia? Então vamos passar todos os perrengues de uma vez só. Eu estava no hospital fazendo um procedimento do dedo, meu filho estava comigo e a minha irmã tem restaurante. Então ela precisou voltar 11 e pouquinha, né? Porque abre o restaurante 11h30. Como era dia de semana, ela não tem todas as meninas trabalhando com ela. Então fica ela e a sócia dela, né? Que abriu o restaurante na época. E aí o meu marido falou: não, eu te levo e depois eu volto. Mas ele não podia dirigir, lembrando esse detalhe. Aí ele falou para ela assim: então vai tu dirigindo, porque como é 11, né, 11h30, mais ou menos, 11 horas por aí, tem muito movimento na motorway, né? Então, vindo do sul para o oeste, que é onde a gente mora, então o fluxo é muito grande. Ele falou: vai tu dirigindo, porque se acontece alguma coisa ou a polícia para, eu não posso dirigir, então tu dirige. Então, depois eu volto, ele disse, né? Já que eu tenho que correr esse risco, vai ser na volta. E ele deu a direção para minha irmã. A minha irmã é uma excelente motorista, obviamente, né? Nunca sofreu acidente, nunca bateu carro, nunca nada. Vieram na motorway. Ali não me lembro o nome da ponte que tem ali vindo do sul. Vai me falhar a memória, obviamente. Eles estavam normal na pista. Um caminhão entrou e bateu na lateral do nosso carro. Deu uma guinada assim, o carro lateral e emendou eles e levou, arrastou. O caminhão de construção não viu eles e arrastou eles por uns, sei lá, 10, 15 metros, sei lá. A minha irmã fala que ela viu o caminhão desse lado, assim, gigante na porta do carro, né? E aí, quando o motorista viu que tinha pego outro carro, porque ele não tinha visto, ele parou, obviamente. E a minha irmã estava em choque. O nosso carro, o meu marido conseguiu sair do lado dele, com muita dor, que já estava com o braço, né? A minha irmã ficou com dor no pescoço por causa do impacto. A porta do carro do motorista não abriu, ela saiu pelo outro lado, em choque, chorando. Eles ligaram pro meu cunhado foi até lá. O nosso carro deu perda total, né? Isso não teve o que fazer.
E aí eu só fui ficar sabendo desse acidente, assim, que, né, eu poderia ter perdido os dois, né, junto, meu marido e minha irmã, no acidente, no final do dia, quando ele foi me buscar no hospital, que era umas 5 e pouca da tarde. Chegou ele e o sogro da minha irmã, né, que eles são brasileiros também. E aí ele chegou para buscar nós. Eu achei estranho, porque normalmente quem faz essas questões, né, é a minha irmã, que eu ia deduzir que seria ela, ou o meu cunhado, mas como era horário de abrir o restaurante, meu cunhado tá ali na cozinha, né? Eu achei estranho, mas, assim, tá tudo certo, né? Minha irmã não pôde vir, veio o sogro. Achei estranho, mas tá tudo certo. E aí, quando eu entrei no carro, perguntaram como é que tava, né? Eu tava com a proteção, não dava para ver meu dedo e tal. Aí ele falou: Ah, tu não sabe do pior. Daí eu falei para ele: Mas tem mais alguma coisa pior para acontecer hoje? Eu disse: Porque mês passado tu se acidentou. Hoje eu. Tem mais alguma coisa para acontecer? Daí ele falou: Sim, bater no nosso carro. Daí eu falei assim: Ué, como assim bater no nosso carro? Daí ele falou: Sim, um caminhão pegou eu e a Tami como a gente estava voltando pro oeste. Daí eu falei: Não acredito. Daí ele falou: Sim. E aí eu falei, tá, e aí estragou muito e tal, né? Daí ele falou, olha, amassou bastante, a porta não abriu, foi um caminhão bem grande. E aí depois, durante a semana, a gente teve que voltar no pátio, né, do carro, pegar o carro, porque ficou coisas nossas dentro do carro, né? E aí a gente viu o estrago, assim, que tinha feito, né? Amassou muito, o porta-mala depois não abria mais. Então, deu perda total no carro, assim. Tinha seguro? Sim, tínhamos seguro. Só que a gente fazia 6 meses que a gente tinha comprado o carro. Então não tinha nem acabado de pagar ou já tinha? Não tínhamos terminado de pagar. Não era zero, né? Mas era um carro já melhor, assim, né? Que a gente tinha comprado no final do ano para poder viajar e a intenção não era trocar, né? Então, o seguro, obviamente, que foi melhor, né? Porque a perda total ele acaba pagando o valor integral do carro, né? Então, obviamente que é melhor assim do que se não se manda consertar, uma coisa assim, né? Mas nós estava há pouco tempo também com o carro. Nossa, isso foi o quê? Quando vocês tinham 2 anos de Nova Zelândia, é isso? Menos. 2 anos. É. Depois de tudo isso, eu lembro que você me contou que também não foi um processo simples de voltar, né? Porque uma coisa é você sofreu o acidente, acredito que para sua irmã também foi traumático, mas é, a oportunidade que você recebeu foi diferente do que a sua irmã passou, né? O processo foi diferente. Quando a gente se viu novamente, eu e ela, né? Porque eu perguntei pro Fábio como ela tinha ficado, né? Daí ele falou, ela ficou em choque. E aí, quando a gente se viu na noite do acontecido mesmo, né? Porque daí ela passou aqui para me ver quando eu saí do hospital, a gente só se olhou e só chorava, né? Por tudo, assim, por mim, por ela, pelo acontecido do carro, não pelo carro em si, né? Porque é bem material, a gente sabe disso, mas por o que poderia ter acontecido de pior para eles, né? Com a função do carro. Então a gente só se abraçava e só chorava, assim. E a minha sobrinha, se eu não me engano, ela tava por aqui, ela tava bem desorientada, assim, por que que a minha mãe tá chorando, por que que a minha tia tá chorando, assim, sabe? Mas é uma questão muito, muito triste, assim, por uma coisinha que parecia tão pequena, meu dedo, né? Ter acontecido ainda um acidente em cima disso que poderia ter sido fatal, né? Graças a Deus não foi, mas a gente ficou assim, poxa, que M, né? Que dia. Mas enfim. Eu tive bastante suporte, assim, depois, né? Eu cheguei em casa, uma das meninas que já não estão mais aqui, né? Que tá morando em Fiji, ela tinha me ligado porque ela queria uma faxina na casa dela, de última hora, assim. Eu falei, olha, eu tô saindo do hospital porque eu tive meu dedo amputado. E ela, eu não acredito, não sei o quê. Muito preocupada. Quando a gente chegou em casa, eles trouxeram comida pra gente, porque ela sabia que o Fábio tava com o braço sem poder cozinhar, né? Que era o que ele mais fazia. E eu acidentada. Então a gente chegou em casa, eles estavam aqui esperando a gente com comida. Passou, pegou um takeaway e trouxe. A gente teve suporte de amigos, né? Da nossa família daqui também, né? Que tem a minha irmã, tem a sogra dela, o Gustavo, que é o nosso filho se tornou praticamente o dono da casa, né? Porque ele tinha que ajudar o Fábio, tinha que me ajudar, né? Porque a minha mão eu não podia, fiquei acho que 15 dias sem tirar a proteção, né?
Só fui tirar depois com a médica, a Cafísio, responsável do setor, que todo hospital de traumato tem os setores, né? Para cada coisa, assim, que nem tem a fisioterapia de mãos, de pé, que daí eu voltei para ela me dizer se eu ia precisar de uma prótese biônica, qual a físio que eu ia precisar, qual as outras proteções que eu ia precisar, né? Que eu fui trocando as tips, assim, né? Elas eram grossas, elas foram afinando, né? Porque eu tinha que aprender a mexer com a minha mão novamente. Então foram vários aprendizagens, assim, até passar toda a função, assim, com o dedo. Nossa Senhora. E aí você tinha me falado também que teve uma outra ajuda, né? Profissional. Sim, eu tive o ACC, né? Que quando a gente acaba se machucando, o ACC, ele oferece, né? É um suporte bem bom que a gente tem aqui no país, pelo menos da minha parte, né? Foi do Fábio também, que eles perguntaram se a gente precisava de alguém para fazer o serviço de casa, mas eu acho que culturalmente, a gente não está acostumado a isso, né? A gente vem de um país que o nosso governo não oferece esse serviço, então não é cultural nosso a gente deixar outras pessoas entrarem em nossa casa para fazer o serviço. Então a gente não quis. E aí eles teve a questão de psicólogo, né? De terapias, assim, que eu teria que fazer diferente, né? E aí eu falei que eu queria sim fazer terapia, que eu queria uma ajuda, mas que eu queria um brasileiro, porque eu não falava inglês. E aí, se eu falar, né, mandar a M, uma pessoa que não fala a minha língua, ela não vai entender, não tem a mesma força, né, do meu sentimento para ela. A tradução não é igual. E aí eles demoraram um pouquinho, obviamente, para achar, mas acharam. É o Dr. Gustavo, ele mora em Hamilton, e ele vinha todo sábado me atender, né? Coitadinho dele. Pegava um trânsito, sabe, de manhã. Mas ele vinha me atender, e aí a gente teve a função ainda do Covid, né? Nesse período, então, alguns sábados ele não podia vir, a gente fazia atendimento online. E eu ganhei acho que 10 sessões, depois ele solicitou mais 10, porque ele via que eu precisava de mais suporte. Eu precisava me fortalecer para saber que eu não precisava voltar para a padaria. Porque na minha concepção, a única forma que eu tinha de ganhar dinheiro aqui era estando na padaria. Isso foi me tirado, entende? Não foi uma coisa que eu escolhi sair, eu tô pronta para mudar de fase, agora eu vou botar minha cara a tapa e procurar outra coisa. Não. Eu fui tirada de lá, assim, de uma forma muito brusca, né? Então eu achava que eu não ia conseguir trabalhar mais, que eu não ia ter dinheiro, que eu não ia conseguir falar, porque a padaria eu estava acostumada, né, com o serviço de lá. As pessoas sabiam que eu não tinha o domínio na língua, mas eu falava com tradutor, eu mandava e-mail para a dona, né? Alguma forma de comunicação eu tinha. E aí eu teria que me adaptar de novo para um outro lugar, que eu não estava pronta para isso. Então eu demorei muito para me desconectar da padaria, até porque eu gostava de trabalhar lá, eu gostava e gosto, né, as pessoas, a maioria da minha equipe não está mais lá, né? Então eu teria que me desvincular de tudo isso, assim. E aí eu fiz o atendimento com o Dr. Gustavo, depois eu paguei com a Vera, né, que é a terapeuta aqui também, socioterapeuta, que aí ela faz um outro trabalho, mas não deixa de ser um autoconhecimento meu, né? Uma parte minha que também precisava ser trabalhada. E aí teve a terapeuta ocupacional do ACC, que era a Evelyn, que também entrava em contato. Só que o ACC, ele queria muito que eu voltasse, para mim sair logo do ACC, né? Para mim não ficar recebendo ACC. Mas eu não estava pronta, assim. E como eu não sabia das leis, eu não sabia como dizer que eu não estava pronta, que eu não queria voltar para lá. Porque eu também estava precisando do dinheiro, né? Eu não podia ficar sem receber. Apesar de que, a partir do momento que eu me machuquei, na semana seguinte, o ACC já caiu dinheiro na minha conta e a padaria também me pagou integral. Eu recebi de junho até fevereiro, tanto do ACC como da padaria, né? Que é uma forma, hoje a gente entende que é uma forma deles ter se livrado da pena, né, perante o juiz, né? Que na época a gente achou, bah, que legal, né? São gente boa, estão fazendo um bom papel, estão preocupados. Não, depois de todo o processo, a gente sabe que, na verdade, eles foram abatendo o valor que eles teriam que pagar, provavelmente, perante a justiça, né?
porque eles também têm seguro, né, dos funcionários e tal. Então, a gente sabe hoje dessa questão. Quando eu me machuquei em junho, em janeiro anterior, a minha outra colega perdeu 4 dedos da mão na padaria, né? Ela botou numa máquina de moer carne, que a gente moía, na verdade, semente, e ela colocou e ela perdeu os 4 dedos. Então, o meu julgamento e o dela foram os dois para o mesmo dia na corte, eles responderam o mesmo processo. Só que na Nova Zelândia, para a gente provar que eu me acidentei, que foi um acidente, eu teria que pagar US$ 10.000 antes para o advogado. Então a gente optou em não colocar na justiça, né? Eu tenho que provar que eu não me machuquei porque eu quis, né? Tipo assim, hoje eu acordei, vou lá amputar meu dedo. Então eu tenho que provar para a corte que foi culpa da padaria, né? Ou da empresa. Então a gente não colocou, porque não teria como eu bancar US$ 10.000 antes para um advogado me defender disso, né? Então, quem entrou com a ação contra a padaria, tanto no meu caso como da minha colega, foi o WorkSafe. E aí a gente foi, né, no WorkSafe, eu fiz uma carta manual que foi traduzida depois, porque eles pediram para mim fazer na minha língua, né? Porque eles queriam que eu botasse toda a intensidade das palavras, dos pensamentos, da raiva, da alegria, tudo era para ser feito na minha língua. E a tradutora fez e tal, e aí foi o que o juiz avaliou, né? A minha colega também não entrou em ação. Como a gente teve esse suporte já fazem quase, no caso dela já fazem 2 anos, ela também não entrou com ação de danos emocionais, né? Que o que a gente poderia entrar era com danos emocionais. Da minha parte, né, eu posso falar que eu entendo que eu tive o suporte, né? Eu acho que eu tenho uma cabeça boa, eu dei uma desploteada, assim, né? Assim, não briguei com as pessoas, mas eu tive algumas ações em função do meu acidente, porque eu entendia que as pessoas não tinham cuidado comigo em função do meu dedo, e que, na verdade, isso não é culpa das pessoas, né? Isso é um problema meu, né? E eu achava que as pessoas não tinham esse cuidado, então, algumas pessoas eu tive umas reações mais brutas, assim. E com a terapia eu vi isso, e obviamente que eu pedi desculpas para as pessoas, né? Também. Falei que era em função do meu dedo, falei que era tudo novo. Eu tomo remédio até hoje, né? Eu tomo Centralina, que eu nunca tomei, então ainda não consigo desvincular dele, não consigo parar com ele ainda, porque eu precisava. E isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Porque eu não sou a favor de medicações, eu acho que a gente não precisa tomar, mas eu preciso do suporte dele ainda, né? Então, também é um trabalho que eu tenho que ter para largar, assim, né? Mas são coisas que vai somatizando, né? Daí tem a mudança, tem acidente, tem marido, né? É tudo junto, né, Maia? Que acumula, que às vezes tu tem que ter um suporte, alguma droga que teu cérebro não consegue processar sozinho, né? Uhum. É interessante que, e ainda bem, né, que não afetou no seu processo de residência, porque a Nova Zelândia é bastante rigorosa nesse sentido, ainda mais se você usa um tarja preta. É, eu acho que por ter acontecido aqui, né? E eu não sei se essa informação chega até a imigração, sabe? De acidentes que acontecem com pessoas caindo dentro do visto. Ainda mais que o meu visto era de partner, né? Não é o visto principal, né? O meu marido, obviamente, que ficou registrado no hospital, né? A questão dele do ACC, mas em nenhum momento foi solicitado isso também na nossa aplicação de residência, né? Então, não sei o quanto. Ele ainda tem a platina, né? E os 6 parafusos. E tá no sistema que quando ele quiser tirar a platina, que provavelmente ele vai ter que tirar, não sei se esse ano, ano que vem, porque ela incomoda, né, no ombro, na articulação. Tá lá, ele pode voltar a fazer quando ele quiser, o momento que ele quiser, assim, né? Mas eu não sei se essas informações chegam à imigração. Eu acho que não chega. Hum, já eu acho que chega. Tu Tanto, acha? tanto chega que a gente vê pessoas assim com problema, seja de diabetes, de pedra no rim, etc., que comentou em grupos aí que teve problemas no processo de obtenção do visto. Eu acho que chega quando tu precisa fazer o exame para mandar para imigração. Eu acho que sim, porque sim, o meu tio teve questão de pressão alta, né? Que ele também é residente aqui, então teve essa questão. Acho que exames laboratoriais, sim.
Mas acho que esse tipo de acidentes, assim, que acontecem aqui, né, que não atrapalhem nos exames, eu acho que não chega neles. Mas, E tem também a questão do limite de custo, né? De acordo com o que o Peterson estava falando outro dia, né? Se você bate num certo valor ali que você gastou do Estado, você realmente é considerado um problema. é, por isso que tem muitas pessoas que têm algumas doenças que não conseguem ficar, né? Tipo, HIV é uma doença que Nova Zelândia não aceita, né? Não libera visto para portadores. E um soro positivo hoje vive muito bem, até muito melhor do que outras doenças, né? Ah, e tem uma outra coisa também que eu estava lendo, né? Pessoa jurídica, um MEI, né? Se sofrer algum acidente, algum funcionário seu, a sua multa é menor. Agora, se você tiver um CNPJ mesmo, ela é maior. Maior, Se você, antes do julgamento, seja um minuto antes, você chegar e se declarar culpada, sua pena já cai pela metade. Então, eu estava vendo, inclusive, no site do WorkSafe, várias empresas que se declararam culpadas e vai lá, no fim, tipo, tinha uma pena de US$ 1 milhão e a empresa falou assim, eu não tenho como pagar. E aí, no fim, o juiz deu, ok, então, US$ 0 de multa. é, Zero. sério. Eu acho que meio que acordo de cavalheiros, assim, que acontece, né? Posso falar no meu caso, né? Pelo que eu li, pelo que foi passado para mim. Que a empresa, né, em si, a padaria, é uma empresa familiar, não é uma grande multinacional, não é uma empresa, né, uma mega empresa. É uma empresa que os donos estão lá todos os dias trabalhando também, né, para bancar suas famílias e tal. É uma empresa que tem 20 anos na Nova Zelândia, mas é uma empresa de pequeno porte, digamos, né? E o WorkSafe me falou que o juiz ia avaliar e aplicar uma multa. Não necessariamente esse valor seria passado para a gente, porque a gente, né? Eu digo a gente porque eu e minha colega, né? Que não é daqui, que não é brasileira, ela é de Samoa. Que ele ia avaliar se a gente teria direito a alguma coisa ou não. O valor inicial que eles ganharam de multa eram US$ 600 mil, se eu não me engano. Baixou para acho que 300 alguma coisa. E aí o juiz dá esse valor, US$ 600 mil. Daí eles abrem os livros de contabilidade da empresa. E aí eles vê ali o que a empresa gera, né? E aí eu sei que o valor foi para 11 mil, 18 mil, uma coisa assim. Foi muito baixo, né? E o juiz entendeu que eu e ela, a gente não tinha direito a receber mais, porque a gente já recebeu mais do que a gente merecia. Mais do que merecia. Meu Deus, então seus 4 dedos, o seu metade do dedo tem um É, valor, tem um custo, é isso. tem um valor, sim. Então, esse valor, em vez de eles pagarem para a gente, dessa multa, vai ser para o governo, né? Não é para a gente. E a minha colega, ela ainda recebe, porque ela não consegue emprego, ela está em adaptação com a mão biônica, né? Que é um outro processo. E ela recebe 80% do salário que ela recebia, recebia, ela ganha 80%. Então, não é nenhum valor integral. E eu conversei com ela, né, semana passada, depois da corte, e ela falou que ela sente muita dor, muita, porque ela teve todos os ossos da mão quebrado, né? Tritulou, fez clac. Então ela sente muita dor. Eu consigo levar minha vida adiante, né? Obviamente que eu tenho algumas limitações, eu perdi muita força da minha mão, né? Assim, às vezes eu digo, as pessoas falaram muito, né? Ai, pensa que só foi a ponta do teu dedo. Sim, só que foi a ponta do meu dedo, né? Pega shampoo e passa na tua cabeça e esfrega, se não vai faltar, porque não pega no couro cabeludo, sabe? Uma sacola de mercado que a gente tem mania de carregar as duas mãos. Ele não tem suporte, eu não posso botar força nele porque eu vou deixar as coisas cair. Não posso pegar uma garrafa e apoiar esse dedo no meio, porque ele tá ali para enfeite, praticamente, né? Ele não tem a mesma funcionabilidade dos outros. Então, é a ponta do dedo, mas foi o meu dedo. Eu sei das dores que eu passei para cicatrização, né? Porque os primeiros dias pós-operatório, a dor era muito intensa. Tinha noites que eu tomava Tramal, eu descia e ficava no sofá. O meu tio às vezes chegava na padaria e levava um susto que eu estava dormindo no sofá, porque eu tinha dor, o dedo latejava, sabe? Então, assim, era o meu dedo. Então, a gente
a gente ser avaliado por um valor e dizer que a gente não tem direito, ok, até não acho que foi um big deal, assim, eu não fiquei magoada com o juiz, não fiquei magoada com a empresa, sabe? Mas me colocando no lugar da minha colega, eu acho que ela deveria receber, no mínimo, um valor integral do salário, não sei se é da padaria ou do governo, até ela se reabilitar no novo emprego. Porque perder 4 dedos, assim. E assim, tudo que está no laudo lá do juiz são máquinas que elas teriam proteção, que foram tiradas. A máquina que moeu o dedo dela, a mão dela, ela tinha uma proteção e ela foi tirada. A minha máquina, que tinha, além do delay, ela tinha uma conexão, que no outro dia que eu me machuquei, a conexão estava lá, que era uma esteira. Antes caía numa balança a massa. E depois do acidente, tinha uma esteira que ela conectava nessa máquina, caía na esteira e via. Não tinha mais acesso nenhum, ninguém botava a mão nessa máquina. E aí a questão que eu coloquei na carta e que saiu, né, no news é que por que que essa máquina não estava lá antes? Por que que não colocaram essa máquina? Quer dizer, essa máquina estava lá. Ela estava lá desde que eu entrei lá, essa máquina estava lá. Só que ela nunca foi colocada em funcionamento. Por quê? Eles sabiam, né, do risco. Você se arrepende de alguma coisa? Ou era para ter acontecido? Como que você vê tudo isso? Eu acho que a gente não me arrependo de nada, assim. Eu acho que as coisas acontecem na nossa vida quando tem que acontecer e por que que tem que acontecer, né? É coisas que não diz respeito, acho que é só a gente, assim. Acho que é uma coisa maior que nos envolve, que coordena a nossa vida, né? Eu acho que da parte que eu acredito, acho que Deus sabe de tudo, assim. A partir do momento que a gente nasce, a nossa vida já está escrita, assim. Obviamente que a gente toma, às vezes, alguns caminhos, né, por conta própria, mas se a gente vai pela direita, ele sabe o que vai acontecer na direita, se a gente vai pela esquerda, ele sabe o que vai acontecer na esquerda, sabe? Eu não me arrependo, assim, de nada. Um dos meus arrependimentos, digamos, é eu não ter vindo para Nova Zelândia antes, né, assim, há muito mais tempo, e eu não ter feito inglês antes, porque a gente vem num país que a maioria das pessoas a gente não fala 2 línguas, né? Então, assim, quando a gente toma a decisão de mudar de país, acho que a primeira coisa é estudar a língua, assim. É uma coisa que faz muita falta, muita falta. E conhecimento é poder, né? Quando a gente não tem conhecimento, a gente não tem poder do que acontece, e as pessoas vão nos levando e as coisas vão acontecendo. Uhum. O que que você tem de sonhos, projetos? O que que você almeja para você, para sua família? Eu acho, esse ano eu quero que a minha filha volte, né, para cá. É o nosso maior objetivo de família, assim, é que ela volte, ficar com nós, né? Eu quero muito voltar a estudar, porque eu quero, além, né, desenvolver, assim, porque eu sou uma pessoa, gosto de conversar, sou muito comunicativa, eu quero voltar para minha área. Eu quero fazer o curso de doula, não sei quando, mas é uma área que eu gosto bastante, né, materno-infantil. Então eu quero, não almejo assim trabalhar dentro de um hospital da Nova Zelândia, assim. Não me vejo assim trabalhando no hospital, mas me vejo trabalhando num village, fazendo home care, né, fazendo curso de doula, essas questões de roda, assim, sabe? Não dentro de hospital, assim. Mas a gente não sabe, né? O que que Uhum. tem pela frente. Vaga de cuidadora aqui de idoso, por exemplo, tem trocentas, né? Tá sobrando. Tem, 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 tem. Vira e mexe, eu dou umas olhadas, recebo também, tem bastante. Nossa, muita vaga. Mas aí você já não pode aplicar? Eu posso, só me falta um detalhezinho que é a coragem. Eu tenho um certo medo, assim, de, de chegar e não saber o que fazer, sabe? Uhum. Com a pessoa, não saber os cuidados para com o paciente. Isso não é a questão. O meu medo é se dar alguma coisa e eu tenho que reportar alguém, né? Porque eu gosto de atendimento intensivo, assim. Eu gosto quando a coisa tá bem feia, assim. Gosto bastante de uma ambulância, uma emergência, assim, um SOS, assim, essa parte, assim, é uma parte que eu gosto. No Brasil, eu trabalhei na parte de transplantado de medula óssea, que é uma parte que é de cuidados intensivos, né? Apesar do paciente não estar entubado numa UTI, mas ele tem cuidados de UTI, né?
e na materno-infantil, que é a maternidade. Então, um bebê, ele descompensa muito rápido. Ele tá bem, em segundos ele pode estar muito mal, né? Então, eu gosto dessa adrenalina maior, assim, essa coisa quando é muito calminho, ir lá, só dar banho, trocar. Eu não tenho muita paciência, eu sou um pouco mais agitada que isso, assim. Mas eu gosto, assim, morrendo de saudade. Sangue no zóio, então. Eu não- Ok. Cris, desejo todo sucesso do mundo para você. Espero que você consiga, né, completar seus estudos, que seja aprendendo inglês primeiro, cada passo de sua vez, né? E o que tiver que ser será, como você mesma disse, né? A gente acontece na hora certa. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para depois dar dois, três para frente, né? Assim, quando a gente chega num país, quando a gente chega para ser imigrante, a gente zera a nossa vida, né? A gente começa tudo de novo, assim. Obviamente, tem pessoas que já chegam um passo a mais, porque já chegam no trabalho, já chegam falando, mas na maioria a gente chega zerado, assim. Tu chega e diz agora o que que eu vou fazer, né? Qual é o primeiro passo, qual é o segundo? E aí tu te restabelece de novo, tu restabelece numa outra casa, pessoas diferentes, alimentação é diferente, amigos é diferente. Então, a gente tem que se autocuidar também, né? A gente não adianta, eu vou trabalhar na área hospitalar, eu quero, não. Uma coisa de cada vez, assim, vamos passo a passo, porque senão a gente acaba enlouquecendo, né? E ainda a fase que eu cheguei é a fase do Covid, então a gente não tinha para onde correr, a gente tinha que ficar aqui, né? Porque se voltasse, perdia tudo que sonhou, que imaginou, então tinha que ficar, assim, então, e não sabia do dia de amanhã, né? Então eu acho que é um autocuidado, assim. Aprendi na terapia também, a me dizer assim, vai com calma, desacelera um pouco, né? Como Uhum. diziam meu ex-chefe, take time. Cris, somente para o áudio, não para o vídeo, que senão a gente toma bloco. Escolhe uma música brasileira e dedica para alguém. Nossa. A minha música da minha formatura, né? Foi Lua de Cristal. Sei que a Lua de Cristal vai dedicar para quem? Ai, Lua de Cristal eu dedico para minha família, né? Para minha irmã que está aqui, meu marido, meu filho, minha filha, meus pais que incentivaram muito, né? Assim, mesmo achando que a gente é meio louco de querer vir embora, mas meus pais incentivaram até pela minha irmã ter vindo, né, antes e já sabendo da vida dela aqui. Então, assim, é a família, né? É os amigos que a gente fez aqui, né? A gente tem, nossa, grandes amigos, pessoas maravilhosas, assim, que tiveram nesse tempo todo e estão ainda com nós, né? Tenho minhas clientes maravilhosas também, que são tudo meia doida que nem eu, mas são uns amores, assim. É esse pessoal, assim, essa nova vida que a gente fez na Nova Zelândia, assim, esse povo. Ok. Então, que você tenha uma lua de cristal sobre você. Obrigada. Uma boa noite, então, Cris. Boa noite, beijo, bom descanso. Então, gente, vocês ficaram com frio na espinha só de ouvir esse relato da Cris? Eu fiquei, sabe? Dá uma aflição, né? Imagina de acontecer tudo isso. Que triste. E nessa conjunção, né, de tudo com o marido, com a irmã, enfim, eu não desejo esse mal para ninguém, de verdade. E você também já passou por alguma experiência parecida? Você quer contar a sua história? Você tem algum projeto, alguma coisa que de repente pode ajudar outras pessoas? Entre em contato comigo, Quero Brasil, Brasil com Z. Seja pelo Facebook ou pelo Instagram e agora também no Twitter, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia kaha e kakiteano!